Começo hoje a contação de histórias e com um conto japonês e a história de um menino que adorava desenhar gatos. Há muitos e muitos anos havia no Japão uma família de origem muito pobre e que morava numa fazenda. Lá viviam o casal e mais 5 filhos e todos trabalhavam na plantação, de sol a sol, exceto o filho mais novo chamado Kenji. Por mais que tentasse ajudar os seus irmãos, ele não conseguia, porque o caçula tinha uma doença, ele era muito frágil, estava sempre doente. Ele gostava muito de desenhar e a maior parte do tempo na varanda vivia desenhando. E o que ele mais gostava de desenhar era gatos. Bom, os pais, preocupados com o seu futuro, decidiram levá-lo ao mosteiro, na esperança de que ele estudasse e se tornasse um monge. Bom, chegando lá, o menino foi muito bem acolhido e todos ficaram admirados com os desenhos de gatos que ele produzia. Apesar da sua dedicação, Kenji não conseguia acompanhar os demais colegas. Ele queria ficar o tempo todo desenhando gatos e ele até fazia isso em todos os lugares. Nas paredes dos templos, nos pilares, nos livros de estudo, na biblioteca. Aí um dia, o monge responsável pelo templo ficou muito irritado com os desenhos e disse que era para ele ir embora e procurar outro mosteiro. E aí ele entregou para o menino uma caixa com o melhor conjunto de pincéis e tintas que o menino jamais havia visto e disse: "Olha, você nunca vai ser um bom monge, mas talvez se torne um grande artista." E assim Kenji se despediu de todos e partiu. E quando começou a se distanciar do mosteiro, pensava: onde eu devo ir? Se ele voltasse para casa, seria uma decepção para os seus pais, porque ele teria sido desobediente. Então, ele andou muito e soube que ali perto havia um templo abandonado e pensou que poderia ser uma boa parada, até encontrar um lugar melhor. Mas quando estava se aproximando, os moradores advertiram que era um lugar amaldiçoado por uma criatura que havia assumido a forma de um rato gigante e que assombrava o local. Diziam que alguns guerreiros tentaram acabar com esse monstro e esses homens nunca mais voltaram às suas aldeias. Mas Kenji não se importou, ele só queria um teto para se abrigar. E aí, entrando no templo, ele não viu nem criaturas estranhas e nem ratos. Então, olhando ao redor, viu muitas paredes em branco e como estava há dias sem desenhar, ele achou que seria um bom começo, preenchendo os espaços vazios com imagens de gatos dos mais diversos tamanhos. Na cabeça dele, ele achava que se decorasse as paredes e deixasse o lugar bem bonito, talvez os sacerdotes o aceitassem lá. Quando ele se deu conta, já havia anoitecido e, cansado de tanto desenhar, ele queria descansar. Quando ele estava quase adormecendo, ele viu uma fumaça verde saindo, tomando conta do lugar. Foi a primeira vez que sentiu medo e correu, se escondeu dentro de um armário que havia no quarto e começou a ouvir barulhos terríveis, gemidos, gritos e rosnados. Era tanto medo que ele sentia que ele nem ousou olhar, mas depois de algum tempo, aos poucos, o local começou a ficar em silêncio, mas mesmo assim, com medo, não se moveu até o dia amanhecer. E aí, com muito cuidado, Kenji saiu e olhou à sua volta, assustado com o sangue espalhado por todo o templo, e no meio dele havia um rato gigantesco, com aspecto terrível, monstruoso, caído no chão. Ele se perguntava: "Nossa, mas quem matou esse rato? Não havia nenhum homem aqui ou outra criatura." Ele estava sozinho. Quando olhou para as paredes do mosteiro, ele se espantou ao ver as bocas de todos os gatos com sangue. Eles estavam posicionados como se tivessem saído da parede, e ao lado do desenho do gato maior na parede estava uma espada do rato. É que os seus gatos, aqueles que Kenji desenhou, misteriosamente ganharam vida, saíram das paredes e derrotaram o grande rato, aquela criatura sobrenatural. Os aldeões logo souberam o que aconteceu e também temiam essa criatura e ficaram muito gratos por conseguir derrotá-lo. E livre de todo o mal naquele lugar, juntos reformaram o templo e ele voltou a ser um lugar muito bonito e visitado. E Kenji se tornou um artista muito famoso e seus desenhos eram considerados mágicos. Esse é um conto japonês e se você gostou dessa história, aproveita para compartilhar com amigos que curtem a cultura japonesa, tá bom? Então, beijo e até a próxima!